Obrigado, Thiago. Bom dia a todos. Obrigado por estarem presentes aqui hoje na apresentação trimestral de resultados do Fundo Imobiliário XP Ideias Arvos, referente ao primeiro trimestre de 2022. Vamos começar com a carta do gestor, não é? A carta aqui do nosso time de gestão. Então, falando um pouquinho de Brasil, não é? A gente viu aí, de acordo com o Boletim Focus, um crescimento esperado do PIB para 2022 em 0,7%. Isso representa um aumento em relação ao trimestre anterior, onde tinha aí uma previsão de 0,3%, demonstrando uma certa resiliência na atividade econômica brasileira, mesmo que enfraquecida pela inflação e pela alta de juros. Mas falando aí da inflação, não é? Então, decorrente da persistente preocupação do Banco Central, ele manteve, no último reunião do Copom, a postura hawkish dele, aumentando a taxa básica de juros no primeiro trimestre de 2022, e mesmo assim a gente continua com uma expectativa de inflação acima do teto da meta de 2022. Isso tudo se dá, não é, em relação aí a um cenário bem conturbado que a gente vem vivendo nos últimos tempos. A gente saiu de uma fase mais aguda da pandemia para uma fase mais leve, veio a Ômicron. Globalmente, tivemos aí o começo da guerra da Ucrânia, o novo lockdown na China, elevação da taxa básica de juros nos Estados Unidos e um choque aí de preços dos commodities. Então, a gente tem um cenário bem desafiador pelo ano de 2022 e talvez até no ano de 2023. Apesar disso, né, falando daí do nosso setor imobiliário residencial em São Paulo, a gente teve um aumento nas vendas de 23% nos últimos 12 meses, no comparativo entre abril de 21 a março de 22 versus os mesmos 12 meses do ano anterior. Em março de 22, o número de unidades vendidas chegou a quase 7 mil unidades. Isso representou um aumento de 45% com relação ao valor registrado para o mesmo mês do ano passado, que foram 4.700 unidades vendidas. O VGV vendido em março de 22 foi de 3,1 bilhões de reais, gerando acumulado nos últimos 12 meses de 32,3 bilhões. Isso é um valor 9,3% maior do que o registrado no período anterior, de 29,6 bilhões. Então, a gente tem aí um mercado de São Paulo aquecido, não é? Na venda de unidades residenciais em construção, o que é um cenário muito bom para os nossos lançamentos, apesar das dificuldades aí da economia que a gente está vivendo. Daí, falando um pouquinho do fundo, não é? Só para relembrá-los, a gente concluiu a alocação do capital em maio de 21 em 3 projetos. Os 3 projetos totalizam uma área privativa de venda de 37.380 metros quadrados e um VGV total de 642 milhões de reais a serem lançados ao longo de 2022. Nesses 3 projetos, a gente comprometeu 89,6 milhões de reais. A gente, né, a Ideias Arvos tinha uma opção de exercer um aumento de participação, porque ela tinha uma participação inicial de 10% em cada um dos projetos, ela poderia exercer esse aumento de participação chegando até 50%. Em abril de 2021, ela nos notificou, dizendo que ia aumentar essa participação, e aumentou essa participação de 10% para 28%. Essa conclusão desse aumento de participação se deu em dezembro de 2021, e os números aqui dessa apresentação já mostram essa nova configuração societária dentro dos empreendimentos que nós temos no fundo. Então, falando um pouquinho dos projetos, né, a gente tem 3 projetos, a gente alocou 25 milhões de reais para o residencial da Vila Madalena, que fica na Rua Iperó, próximo em frente à Praça Horácio Sabino. Depois disso, a gente alocou no residencial Pinheiros 1, que fica na Francisco Leitão, ao lado de uma lanchonete bem conhecida, do Zederi, e depois disso temos o residencial Pinheiros 2, que foi o nosso terceiro projeto, que fica na Oscar Freire, na parte alta dela, próximo do Heitor Penteado, em frente ao metrô Sumaré. Para o residencial Pinheiros 1, a gente alocou 29 milhões e 300 mil reais, e para o residencial Pinheiros 2, 35 milhões e 300 mil reais. Completando assim a alocação, a gente tem uma alocação bem distribuída entre os 3 empreendimentos, como vocês podem ver aqui dos gráficos, cerca aí de 30, 1/3 para cada um dos projetos.
Então, aqui, a gente ainda está marcando, não é, todos os empreendimentos, avaliando todos os empreendimentos a custo, dado que a gente acabou a aquisição e estamos no processo, né, de aprovação para iniciar os lançamentos desses empreendimentos. Falando um pouquinho dos destaques do trimestre, né, a gente encerrou o trimestre praticamente inaugurando o Galeria Ideias Árvores, que eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe para vocês do que é na sequência. A gente também avançou bastante na aprovação do projeto da Rua Iperó, que é o Vila Madalena 1, e a gente tem a previsão de lançamento dele para junho agora desse ano, e avançamos também no Pinheiros 1 e Pinheiros 2, tendo aí previsão de lançamento para agosto e novembro, respectivamente. Então, aqui é só o nosso histórico, não é? Dezembro de 20, o Madalena 1, abril de 21, o Pinheiros, e maio de 21, o Pinheiros 2. Foi quando a gente começou a aquisição de cada um deles, né? Lembrando que quando a gente faz aquisição de terrenos residenciais, normalmente é uma composição de lotes e de casas, então essas datas, né, são as datas onde a gente adquiriu o primeiro ou o conjunto de primeiros lotes para formar o terreno que virá a ser o terreno desse empreendimento. Os terrenos têm de cada um desses aqui, entre 1.800 e 2.100 metros quadrados cada terreno, tá? Então, são terrenos grandes, pensando que a gente compra, em um lote médio, tem entre 300 e 400 metros quadrados, a gente compra 8, dependendo do terreno, até 10 lotes para formar esse terreno que vai virar um empreendimento. Então, um trabalho bem árduo, não é? Mas que gerou aí excelentes oportunidades para a gente fazer esses desenvolvimentos. Aqui, o cenário macroeconômico é uma carta do nosso economista-chefe, uma carta bem profunda, bem densa, que vale a leitura de vocês a posteriori. Então, aqui a gente pula como sempre. Falando aqui da projeção de retorno, não é? A gente mantém aí uma projeção de retorno na casa de 23% ao ano, consolidado desses projetos, certo? E a gente, óbvio, vem aí vendo uma escalada da taxa Selic, não é? A gente, quando iniciou o fundo, a taxa Selic estava em 2%, hoje está em 12,75%, e a gente acredita que se mantenha nesse patamar ainda até o final do ano, e depois disso comece, eventualmente, a haver uma queda, se a inflação estiver mais controlada, o cenário macroeconômico global melhor, mas mesmo assim a gente tem um spread bem interessante, não é? Da Selic em relação aí aos nossos projetos. Então, falando sobre os projetos do fundo, né, que está o resumo do portfólio, a gente, como a nossa estratégia sempre foi, ficamos focados aqui na região de Pinheiros, Alto de Pinheiros, Vila Madalena, né, para desenvolver os nossos empreendimentos, que é o core da Ideias Árvores, onde está o público-alvo dela. A gente, como falei, não é, tem 642 milhões de reais de VGV total a ser lançado, 37 mil metros quadrados de área privativa de venda, e o preço médio desse nosso portfólio de venda, não é, por metro quadrado, está aí por volta de R$ 17.500 o metro quadrado, preço bem competitivo, dado o aquecimento do mercado imobiliário residencial aqui em São Paulo nos lançamentos nos últimos 24 meses, apesar da pandemia, a gente viu um aumento de preços bem relevante, também em função, né, do aumento do custo dos insumos. Então, o Vila Madalena 1 eu já comentei um pouquinho com vocês, que a previsão de aprovação dele e lançamento é final de junho, aprovação, lançamento em julho. Ele fica na Rua Iperó, não é? Eu comentei com vocês. O VGV total desse empreendimento 200 milhões, e o preço médio dele vai ser aí na casa de R$ 16.700 por metro quadrado, previsão de entrega em abril de 2025, dado que a gente lança, 6 meses depois a gente inicia a obra, e o prazo de obra cerca de 30 meses. Que são perspectivas já finais do empreendimento, então estão vendo aqui a entrada dele, ele é bem diferenciado em termos de arquitetura, tem aqui no projeto, não é, como ele fica tem NR, né, que é o não residencial, tem lojas, tem estúdios e tem o residencial padrão, que o residencial padrão aqui é um apartamento de 3 dormitórios com 3 suítes e cerca de 160 metros quadrados de área média.
É um projeto bem completo, numa localização muito boa, com uma vista impressionante aqui da Vila Madalena, porque ele está num ponto bem alto, em frente a uma praça, que é a Praça Horácio Sabino. Que são as perspectivas do empreendimento, uma arquitetura muito boa. Daí passamos aqui para o projeto da Francisco Leitão, que fica ao lado do ZDL. Ele também tem um VGV muito próximo do VGV do Iperó, não é? Que tem 198 milhões de valor geral de vendas desse empreendimento. Preço médio um pouquinho mais alto, não é? Em função da região onde ele está inserido, no coração ali de Pinheiros. R$ 17.300 o preço programado. Aqui a gente tem previsão de lançamento em agosto e a entrega dele em junho de 2025. Ele fica na Francisco Leitão e, apesar de ser Francisco Leitão, ele também tem aí à frente para Henrique Schaumann, do outro lado, onde a gente está fazendo uma galeria comercial que se conecta da Henrique Schaumann até a Francisco Leitão. O projeto aqui é o projeto do Gustavo Trabo, então é um projeto bem diferenciado. Apartamentos também aqui são de 3 dormitórios com 3 suítes, também nessa faixa de 170, 180 metros quadrados, numa localização que é muito desejada hoje em Pinheiros. Então, aqui são mais perspectivas, né? Isso aqui é a entrada do residencial, aqui a parte também mais conceitual do jardim interno. E aqui a imagem do interior de um residencial padrão de 3 suítes. E daí, por último, o projeto do Oscar Freire, em frente ao metrô Sumaré, é nosso projeto com maior VGV, um VGV de 245 milhões de reais, e o preço médio também é o preço médio mais elevado, de R$ 18.000 por metro quadrado, na média. Aqui, a gente tem a previsão de lançar em novembro de 22 e entregar em abril de 25, ela é uma obra um pouco mais rápida do que a obra da Francisco Leitão, pelo conceito arquitetônico dela. Os apartamentos aqui são apartamentos padrão de 80 metros quadrados, que falam aí muito bem com a região, não é? Em frente ao metrô, próximo ali ao Hospital de Clínicas e toda a parte de centro médicos que tem ali naquela região. O empreendimento, a gente conseguiu um terreno espetacular, né? Um terreno de 2.000 metros quadrados, e com isso, naquela região, né? Então já num ponto bem alto da Heitor Penteado, a gente vai conseguir fazer um empreendimento que terão aí cerca de 36 andares, então vai ter uma vista perene para a parte dos jardins e em direção à Marginal Pinheiros, muito, muito interessante. Tem um atrativo muito bom. Aqui as imagens ainda são preliminares, a gente ainda está fechando o conceito arquitetônico, mas já dá para ter uma ideia, né, da volumetria do empreendimento. Aqui é a parte interna, né, piscina. No lado esquerdo, se vocês conseguirem ver, né, no canto esquerdo do prédio, da imagem, tem um cercadinho, ali naquele cercadinho é onde vai ser uma quadra de beach tênis que vai ter no empreendimento, a gente está pensando em colocá-la ali, né? Então, um empreendimento bem diferenciado, uma arquitetura super diferenciada, numa região muito boa. Daí, falando um pouquinho do Galeria Ideias Arvos, não é? A gente pensando aqui em conceito de urbanismo, impacto ambiental e também pensando aqui nos nossos clientes, né? A gente optou nesses empreendimentos, ao invés de pegar e fazer um plantão, um stand de vendas com um decorado em cada um desses empreendimentos, onde a gente geraria aí um grande nível, né, de entulho para mobilizar, para desmobilizar, e um prazo de vida útil dessa construção muito pequeno, dado que a gente lança e 6 meses depois a gente inicia a obra, e nesse momento a gente já tem que começar a desmontar o stand e também o decorado, em unificar todos os empreendimentos dentro de um espaço que a gente nomeou, não é, junto com a Ideias Arvos, de Galeria Ideias Arvos. Esse é um espaço que está localizado na Sampaio Vidal, ele é aberto ao público, não é, aberto aos moradores da região. É um terreno de cerca de 3.000 metros quadrados, onde a gente montou como se fosse uma galeria de artes,
e também um espaço de trocas e eventos, não é? Para falar de arquitetura, falar de urbanismo, falar de impacto social dentro da cidade de São Paulo. Então, fica na Sampaio Vidal, próximo à Adega Santiago, acredito aí que muitos de vocês conheçam. Então, os decorados vão ficar aqui, e por ser um espaço, né, que é voltado só para os empreendimentos, e não vai ter nenhuma construção aqui nesse local, não vai ter nenhum empreendimento nesse local, a gente consegue manter os decorados vivos por mais tempo, e com isso também gera menos impacto, poluição, entulho para a cidade de São Paulo. A gente fez a abertura dele há cerca de 2 semanas, né? Então hoje quem quiser ir, tem um café na frente, é o café que é operado pelo próprio Adega Santiago, e tem aos fundos tem uma praça que nós criamos, e essa praça é aberta, não é para quem quiser sentar lá, ler um livro, tem cadeiras, bancos, então um ambiente muito legal, que já tem chamado aí, já tem feito um burburinho no bairro, já está sendo acolhido pelos moradores, e já está trazendo um impacto positivo muito interessante. Aqui são mais imagens. E encerramos a apresentação, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, o Q&A está aberto para perguntas e respostas. Bom, Thiago, vamos dar mais um minutinho aqui, ver se alguém faz alguma pergunta, senão a gente encerra a apresentação, não é? E está sempre disponível para os nossos investidores através do canal do RI. Está tendo alguma dúvida a posteriori, é só mandar um e-mail para o RI que a gente terá prazer em respondê-la. Senhoras e senhores, estamos encerrando a apresentação trimestral de resultados do Fundo XP e 10 Arvos. Lembramos que a apresentação foi gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. Reforçamos que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Agradecemos a participação de todos e desejamos um bom dia. Agradeço a participação de todos e, como disse, né, estamos sempre à disposição dos nossos investidores para tirar dúvidas e conversar. Bom dia a todos, obrigado pela presença.